Então você quer saber por que a nuvem de chuva é escura, é isso? Eu sou o professor Rubens da Laplace e a gente vai tirar essa tua dúvida. Vem comigo. Aproveitando esse tema, no final desse vídeo a gente vai falar sobre uma dúvida que o pessoal tem desse mesmo assunto. Só que para isso você precisa ver o vídeo até o final para entender exatamente como funciona. Combinado? Cara, aproveita que você está vendo o vídeo, dá o joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho e o mais importante, faça os comentários. Bora, chama a vinheta! Você sabe que essa dúvida que você tem é muito comum? Eu mesmo, mais novo, olhava e não entendia o porquê. Que a nuvem é escura e a gente sabe que quando escura é que vai chover muito. Mas por que ela é escura? Eu vou esclarecer essa dúvida agora, vamos lá. Antes de entender por que ela é escura, é interessante você entender o que é uma nuvem. Como é que a nuvem se forma. Coisa que você deve ter aprendido lá no fundamental, se você já passou do fundamental, que é aquela história da água do mar, por exemplo, evaporar e conforme ela sobe, lembre-se, vapor d'água, água gasosa, água no estado gasoso e conforme ela sobe na atmosfera, ela vai esfriando e a pressão vai diminuindo. Condições ideais para que esse vapor d'água, não esqueça, água gasosa, se transforme em líquido. Água líquida, a água que você está acostumado a ver. Só que ela se forma líquida na forma de pequenas gotículas. Então, quando você olha para uma nuvem, você está vendo um monte de gotícula de água, uma próxima da outra. E é aí que está a jogada. Quando a nuvem é branca, a luz do sol bate nessas pequenas gotículas de água e reflete. Como a luz do sol é branca, você olha para a nuvem e ela é branca. A questão é que você, quando olha para o céu e vê a nuvem, veja bem, quando você olha para o céu e vê a nuvem, você está olhando a parte de baixo dela. Imagine uma nuvem, aquela que você está olhando, ter um comprimento muito grande, de quilômetros. Lembre-se que o sol está batendo lá em cima da nuvem. A questão é, a luz do sol consegue chegar naquela parte de baixo da nuvem, que é justamente a parte que você está enxergando? É isso daí. Sabe por que a nuvem de chuva forte é escura? Porque aquela nuvem que você está olhando, ela é muito alta, muito comprida e a parte de baixo que você está olhando, a luz do sol não está chegando. A nuvem é escura porque a luz do sol não consegue chegar naquele pedaço que você está observando. Você deve ter visto já a imagem de avião passando sobre as nuvens. Então essa nuvem grande, pode ser que o avião passando por cima dela, quando você olha para baixo, você vai ver essa nuvem branca. Porque na verdade a luz do sol está batendo nela e a luz do sol refletindo, você enxerga o branco. Agora, mais uma vez, de baixo, a luz do sol tem que passar pela nuvem inteira e aí não consegue chegar lá embaixo, que é onde você está olhando, e aí a justificativa da nuvem ser escura. Pegou? Entendeu? E agora vai a informação bônus. Você já reparou muitas vezes, você olha para essa nuvem escura e você vê como se dentro dela tivesse raio, como se fosse iluminação? É o raio, relâmpago, que a gente está acostumado. Como é que será que esse raio é formado? Na verdade, o raio é formado, provavelmente, a confirmação exata disso ainda se estuda, mas por atrito de partículas. É como se você pegasse uma caneta e raspasse no teu cabelo. Já fez isso alguma vez? Você pega a caneta, raspa no cabelo e coloca um papelzinho cortado perto assim, o papel é atraído. É um fenômeno conhecido por eletrização. Na nuvem acontece coisa parecida. As partículas se atritam e aí eu tenho a intensificação de cargas. O raio surge quando em dois lugares diferentes, naquela nuvem, por exemplo, você tem intensificação de cargas com intensidades diferentes e essa diferença faz aparecer uma descarga elétrica, que é o raio que você observa. Olha que interessante, essa descarga pode aparecer entre dois pontos na nuvem, e aí você olha para a nuvem e parece que ela fica clara. Pode acontecer entre a nuvem e o solo, ou entre o solo e a nuvem, que é aquele relâmpago que você vê lá no fundo, que onde pega, às vezes até pode causar um acidente.
Mais interessante ainda é você, por exemplo, quando vai se proteger do relâmpago, sempre evitar as pontas. Porque na verdade o raio sempre procura uma ponta quando ele cai no solo, ou do solo vai para cima. Existe também essa possibilidade. O raio sempre procura uma ponta, por isso que não é bom ficar embaixo de uma árvore. Uma árvore perto de um campo é uma ponta onde preferencialmente o raio vai cair. Se você sozinho num campo, você é uma ponta. Tem que tomar cuidado. Mas é interessante isso daí. Falar sobre raio, legal. A gente pode ir numa outra oportunidade. Se você quiser, coloca nos comentários. Fala um pouco sobre temas associados a esse assunto e a gente fala, a gente pesquisa e fala aqui. Ainda ficou alguma dúvida? Algum comentário? Pode escrever aqui e a gente responde. Eu pessoalmente respondo para você e esclareço qualquer dúvida que você tenha. Se você quiser que eu fale sobre algum outro assunto associado a esse tema, fique à vontade. Por favor, coloque nos comentários. Isso sempre é bem-vindo. E ó, não esqueça, hein? O joinha, se inscrever no canal, o sininho e os comentários, que pra gente são muito importantes. A gente se encontra na próxima. Até lá!